A gente já entendeu que os fundos de investimento são uma espécie de condomínio. Mas sabia que existe uma forma de investir em renda fixa através desses fundos? Não? Então fica tranquilo, porque esse vai ser nosso papo agora no Coringa Econômico. Apesar dessa definição oficialmente não existir, eu acho interessante dividir os fundos de investimento em uma grande classe, que eu chamo de renda fixa. Desse jeito fica mais fácil para todo mundo entender. Dentro dessa grande divisão, a gente pode colocar três tipos de fundo: os fundos de curto prazo, os fundos DI e os fundos de investimento em renda fixa, ou seja, que levam o nome dessa classe. Os fundos de curto prazo são aqueles que o gestor aplica o dinheiro dos investidores em títulos públicos ou privados, pré ou pós-fixados, em que o prazo não passa de 375 dias, mas também não é menor do que 60 dias. Os fundos de curto prazo seguem de perto a taxa de juros aqui no Brasil e são mais indicados para quem é mais conservador, justamente porque o vencimento dos títulos acontece num espaço curto de tempo. Então eles são menos sensíveis a grandes oscilações no mercado de juros aqui do país. Seguindo esse mesmo pensamento de acompanhar de perto as taxas de juros aqui no Brasil, nós temos os fundos referenciados DI, conhecidos só como fundos DI. Nesse caso, o objetivo é acompanhar de perto o CDI, que não é a taxa de juros aqui no Brasil, mas como a gente já aprendeu no vídeo de indexadores, é muito parecido. Os fundos DI aplicam 95% do seu patrimônio em ativos que acompanham diretamente o CDI. Por isso, eles são mais indicados em momentos em que a taxa de juros aqui no Brasil está subindo. Justamente porque o seu dinheiro vai render mais ou menos se os juros subirem ou caírem. E ainda existem os fundos chamados de renda fixa. Nesse caso, o gestor pode ter um pouco mais de liberdade para buscar melhores rentabilidades. Ele pode aplicar em títulos públicos ou privados, que sigam a taxa de juros ou algum índice de preço. E um exemplo que está se tornando bem conhecido no Brasil agora são os fundos de crédito privado. O interessante desse tipo de fundo chamado de renda fixa é que, com mais liberdade, o gestor pode escolher alguns títulos considerados de maior risco, mas que, por outro lado, podem trazer maiores rentabilidades. Além disso, são permitidas algumas estratégias que não poderiam ser utilizadas nos fundos DI ou de curto prazo. E um detalhe importante: nesse tipo de fundo renda fixa, a gente depende bastante da capacidade do gestor. Então o ideal é buscar o histórico de rendimentos daquele fundo e procurar instituições que a gente realmente confia. Mas aí você deve estar se perguntando: quais são os custos para todos esses tipos de fundos? Como em qualquer outro tipo de fundo de investimento, a gente tem a taxa de administração e de performance. Só que o mais comum é termos só a taxa de administração. Além disso, tem a questão da tributação, que nos fundos de investimento em renda fixa é um pouco diferente dos outros investimentos normais de renda fixa. Essa tributação é chamada de come-cotas e o nome é bem sugestivo. Parte das suas cotas vão ser retiradas para o pagamento do imposto de renda. Esse pagamento é semestral e, só para vocês terem ideia, ele funciona mais ou menos assim. Nos fundos de curto prazo, o come-cotas é de 20% dos rendimentos todo semestre. E se você deixar o seu dinheiro aplicado mais de 6 meses, esse será o único imposto. Agora, se você deixar o dinheiro aplicado em fundos de curto prazo por menos de 6 meses, será cobrado mais 2,5% no dia do resgate, o que vai totalizar o imposto de 22,5%. Então, se deixarmos mais de 6 meses, imposto de 20% semestralmente, menos de 6 meses, mais 2,5% de imposto no resgate. Para os fundos DI e renda fixa, o come-cotas funciona diferente. Será cobrado 15% semestralmente, mais um imposto, dependendo do tempo que você deixa seu dinheiro aplicado. Se a gente deixar o dinheiro mais do que 2 anos, temos somente os 15% do come-cotas. De 1 a 2 anos, vamos ter come-cotas de 15% semestralmente, somados a 2,5% no resgate. De 6 meses a 1 ano, 15% do come-cotas mais 5% no resgate. E se deixarmos o dinheiro aplicado até 6 meses, nós teremos 15% de come-cotas
mais 7,5% de imposto de renda no resgate. Mas não esquece, sempre em maio e em novembro, de uma forma ou de outra, será cobrado o Come Cotas, que não muda o valor da cota, mas a quantidade de cotas que você possui. Eu sei que esse sistema, num primeiro momento, parece um pouco complicado, mas fica tranquilo porque tudo isso é feito automaticamente. O que você precisa entender é que a tributação é feita através desse Come Cotas. E quanto mais tempo deixarmos nosso dinheiro aplicado nesses fundos, menos vamos pagar de impostos. No máximo será 22,5% e no mínimo 15%. E se você ainda estiver em dúvida sobre o que vale mais a pena para você, fica tranquilo, porque a gente tem os vídeos e o guia do Coringa Econômico, as ferramentas da seção de investimentos do IBO e o especialista do seu banco ou da sua corretora, que eu tenho certeza que vão te ajudar a escolher as melhores oportunidades no mercado de renda fixa. Então, galera, vocês entenderam, a gente pode investir em renda fixa através de fundos. Temos os fundos curto prazo, os fundos DI e os fundos que levam o nome renda fixa, que são aqueles que dão mais liberdade para o gestor. Mas não esquece que a tributação funciona naquele sistema de Come Cotas que eu falei. Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!